Agora, Rodrigo, qual é o seu pensamento, você como jornalista, como cidadão, em relação a esta pandemia? Porque eu ouço muitas opiniões nesse sentido. O Brasil tem mais de 100 mil mortos? Tem, mas dentro exatamente de um país continental que é o Brasil, proporcionalmente não seria um volume muito grande. Por exemplo, se for comparar uma Itália, quantas Itálias cabem dentro do Brasil? E então, proporcionalmente, o número de mortes na Itália ou qualquer outro país que a gente possa fazer a comparação seria muito maior. O que você pensa sobre isso? Você concorda com essa corrente de pensamento ou não? Antes de mais nada, Nani, é preciso comparar o Brasil com o Brasil. Então você tem 100 mil mortes diante de uma extensão demográfica gigante. Ok, você pode fazer essa conta. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta chegou a dizer, sem citar nomes, que no Palácio a conta que se fazia ok, vão morrer 10 mil, 100 mil, isso vai dar 0,1% da população, ou 1% da população, que seja, mas tem mais 99% aí, né? Estou fazendo uma conta muito grosseira. Mas o que a gente tem que olhar é comparar o Brasil com o Brasil, o que temos e o que poderíamos ter tido. Será que precisaríamos ter tido 100 mil mortes? Essa é a questão que se coloca. Muita gente já deve ter recebido durante esta pandemia manifestações do tipo: olha, o câncer mata muito mais, tal doença mata muito mais, a tuberculose mata muito mais. Primeiro de tudo, como houve sempre uma dificuldade de compreensão, pelos motivos que nós já falamos, era preciso entender que quando se pregava quarentena e isolamento social, não era especificamente para evitar o contágio, era para retardar o contágio. Porque nenhum sistema de saúde do mundo tinha condições e tem condições de receber um volume gigante de pacientes num curto espaço de tempo. E numa situação de pandemia, Limeira viveu isso. Você tem ali 2 semanas de pico em que os sistemas de saúde fogem do controle. E imaginar a possibilidade de alguém ter que morrer por falta de um respirador ou de um atendimento me parece algo que não é humano sequer. E quando você pensa que esse alguém pode ser da sua família, ou pode ser você, eu acho que isso gera empatia e deveria gerar uma reação proativa. Então, quando você fala um número compreensível, primeiro que você tem que entender isso. Segundo, que nós estamos falando de uma doença que matou 100 mil pessoas de basicamente março a metade de agosto, né? O câncer vai matar muito mais, talvez, mas a gente tem uma doença que se espalha ao longo de 12 meses. Outras doenças também. No nível de contágio, uma velocidade de contágio como essa, exigia algumas medidas de precaução diante de uma doença que tem mais um fator que muita gente desconsiderou. Ela era até então completamente desconhecida. Rodrigo, estamos num ano eleitoral, então se já não bastasse a pandemia, a crise econômica, estamos num ano onde haverá eleição, tanto para prefeito como para a Câmara de Vereadores. Você já cobriu várias eleições, tem experiência nessa área. Qual vai ser o discurso desses candidatos? Porque sabemos que promessas vultuosas não serão colocadas em prática. O tete-a-tete dos candidatos, bater de casa em casa, gastar a sola de sapato, também não vai poder ocorrer, porque não se pode aglomerar, enfim. Então, primeiro, 2 perguntas. Como vai ser esta eleição tão nova para todo mundo e principalmente para os candidatos? E qual vai ser o discurso desse candidato, seja para o executivo quanto para o legislativo, uma vez que estamos numa pandemia com milhões de desempregados ou informais e pessoas que realmente perderam entes queridos? Olha, Dani, antes de responder a essa pergunta, eu quero dizer que em Limeira talvez o cenário seja um pouco distinto do que eu vou comentar, da história recente de Limeira, e eu não sei nem quem são os dados para... Suponho que a gente possa ter um discurso que traga de volta um passado bastante recente, e aí a situação sai um pouco do que eu vou dizer. Mas, em linhas gerais, os candidatos, imagino eu, vão se apresentar como ou os salvadores da pátria sendo candidatos à reeleição, aqueles que evitaram o caos, ou os candidatos de oposição dizendo que houve o caos e propondo a mudar isso. Não me parece que seja um outro caminho. Agora, o que eu acho que devia ser, porque eu acho que é o que essa pandemia escancarou, a gente devia olhar para os candidatos que vão dizer como efetivamente reduzir os níveis horripilantes de desigualdade que a gente tem, promovendo educação, e no caso dos municípios o dever é a educação básica, a educação na primeira infância, e
geração de emprego, emprego e renda. Estes dois devem ser os pilares. Não exatamente o atendimento no sistema de saúde. Aliás, o SUS se mostrou muito importante nesta pandemia. O SUS vai sempre precisar de carinho, atenção e recursos, mas acho que o foco da nossa desigualdade é a educação e, neste primeiro momento, renda, geração de emprego. Então, eu acho que é isso que devia ser trabalhado. Agora, você tinha feito uma outra pergunta e eu me lembro sempre, com certo trauma, da última vez que eu participei com vocês aí da Educadora, que era uma pré-eleição presidencial, a última eleição presidencial. E eu confesso, digo isso com toda a humildade, sem nenhuma vergonha, de que eu errei feio. Eu em nenhum momento acreditei que o atual presidente pudesse ganhar, subestimei todo o cenário político, achei que ele não teria... E deu o que deu, a gente viu o que viu. Então eu acho que qualquer coisa que eu possa dizer aqui vai ser como um mero achismo que lá na frente vai poder se mostrar totalmente equivocado. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar de eleição. Bom, mas para a gente finalizar, Rodrigo, com certeza vai ser uma eleição totalmente digital e quando a gente fala sobre digital, haverá muita fake news, porque a população hoje se informa por isso aqui, né, pelo celular, e a gente já viu que na eleição presidencial, os disparos de WhatsApp, enfim. Então, isso deve acontecer também no pleito deste ano. Por isso que é muito importante que os eleitores tenham esse discernimento, né? Que tipo de conteúdo vai ser consumido e repassado, né? Exatamente. E a melhor arma para combater fake news, eu tenho dito isso a muitos amigos, não é lei, não é punição, não é justiça, embora em alguns casos isso seja necessário. A melhor lei, ou a melhor ferramenta para combater fake news chama-se educação. É este o caminho que países como a Finlândia, por exemplo, estão traçando ao criar uma espécie de disciplina para discutir fake news. Não é exatamente uma disciplina, mas eles levaram isso para dentro da sala de aula. Porque uma população bem educada, ela não cai em fake news. É uma lógica muito simples, mas que me parece, por ser tão simples, muitos governos preferem não fazer, porque é mais fácil enganar.